gente. Eu queria me apresentar para vocês em primeiro lugar. Meu nome é Teresa Mel e eu e meu marido temos o que nós chamamos de Mel Paint Studio, o nosso estúdio de pintura. Nós dois somos artistas com estilos completamente diferentes. O que eu gostaria de fazer aqui com vocês é exatamente mostrar a vocês que não tem necessidade de ter um estúdio de pintura completo ou assim especial para que a gente possa começar a pintar. Eu sei que a vida de muita gente é estressante. Mesma coisa aqui, tá? E para mim, pintura é uma forma de relaxar, usar minha criatividade, e o que vai me satisfazer ainda mais é saber que eu posso ajudar vocês, todos, aqueles que nunca pintaram, aqueles que já começaram a pintar, aqueles que já são mais avançados, a ter uma motivação para ter um hobby, né? Para começar a pintar e relaxar e de repente até fazer uma grana, né? Começar a vender as pinturas e tal. Mas então, vou começar falando um pouquinho de mim, mas antes de eu falar um pouco de mim mesma, gostaria de mostrar a vocês que Mel Paint Studios é tudo a respeito de ter um bom dia, uma boa visão do mundo, uma forma realmente de relaxar. Então, para isso, uma das coisas essenciais, um bom vinho. Tô brincando, não é essencial, mas é um dos instrumentos que a gente usa para relaxar, se sentir mais à vontade e ter um pouco mais de criatividade. Então vamos lá. Um gole de vinho e vamos. Para que você comece a pintar, você vai precisar... Desculpa, vai ter assim um monte de bobagens que vão acontecer, claro. Esse é meu primeiro vídeo. Apesar de eu estar pintando há algum tempo, deixa eu falar para vocês a respeito. Tem 2 anos que eu voltei a pintar. Quando eu tinha entre 11 e 12 anos de idade, morava no Rio de Janeiro, Brasil. E meu pai tinha um grande amigo chamado Odilon Ribeiro, que era um pintor no Rio, ok? E era um grande amigo do meu pai. Meu pai era médico, mas Odilon era um grande amigo dele. Morava em Ipanema, num prédio pequenininho, muito engraçado até, né? Que eu me lembro. Era um apartamento pequeno e o estúdio dele era na sala dele, tá? Então ele pintava na sala. O que prova que você pode pintar em qualquer lugar. Hoje em dia eu pinto aqui no meu porão, que a gente chama de basement. Eu moro nos Estados Unidos fazem 30 anos. E recentemente me mudei da Flórida, de Orlando, na Flórida, para Pensilvânia. E essa casa, uma casa que nós compramos, eu e meu marido, uma casa de mais de 200 anos, uma casa histórica, tá? Era o meu sonho me mudar para uma casa histórica. Então essa casa tem um porão e eu fiz nosso estúdio aqui no porão. Mas voltando ao Odilon, ele pintava na sala, nesse prédio de 3 andares, um prédio pequenininho, 2 apartamentos por andar, se não me engano, em Ipanema, novamente. E Odilon era um cara assim, casado, tá? E um coroa, como eu sou também, né? Mas de uma criatividade incrível.
E eu sempre, desde criança, gostei muito de desenhar, tá? E ele viu alguns dos meus desenhos quando criança. E ele falou pro meu pai: olha, eu acho que tua filha tem uma tendência assim muito boa artística, tá? Então eu gostaria de ensinar ela alguns básicos de pintura. Para ser honesta com vocês todos, eu tive um básico de pintura com ele por aproximadamente 1h30. Foi tudo que eu tive de treinamento em termos de pintura na minha vida. Nunca fui a uma escola de arte, nunca fiz nenhum curso de desenho ou pintura, nada disso. Mas, digo a todos vocês, qualquer pessoa, com ou sem escola, pode e deve pintar se for o seu desejo. Enfim, então o Odilon me ensinou que, usando uma tela, a primeira coisa que você deve fazer é cobrir essa tela em pintura branca, tá? Em tinta branca. Eu vou começar com vocês com tinta a óleo. Hoje em dia existem vários tipos de tinta, né? Óleo, acrílico, etc. Óleo e acrílico são as duas mais famosas e mais usadas pelos artistas. Mas vou começar com óleo por 2 motivos. Primeiro, eu particularmente acho mais fácil do que tinta acrílica. É meu telefone, enchendo minha paciência. Não vou atender agora porque vocês são muito mais importantes do que essa ligação ou mensagem. Bom, enfim, tinta a óleo para mim, particularmente, é mais fácil de usar do que tinta acrílica. A tinta a óleo demora bastante mais para secar, então você tem mais maleabilidade quando você está pintando. A tinta acrílica seca rapidamente, então você não tem tanta possibilidade de misturar cores, etc e tal. Mas vamos deixar essa tecnicalidade para mais tarde, tá? Então, novamente, o que a gente vai precisar, uma tela, não importa o tamanho. Hoje em dia, as telas que são vendidas já vêm com o primer. Desculpe assim se eu falar inglês, porque eu estou aqui há tanto tempo que eu não sei certas palavras mais em português. Eu não falo português constantemente, muito raro, mas o primer, o que a gente chama ou de gesso branco ou de tinta acrílica branca. Então, hoje em dia é muito difícil você precisar fazer essa pintura em branco antes de começar uma pintura, tá? O tamanho da tela não importa. A qualidade ou o preço, isso sim vai variar um pouquinho, tá? Obviamente, quanto mais barato, pior a qualidade. Mas para vocês que estão começando apenas, eu não investiria um monte de grana em tela ou pintura ou pincéis, ou seja lá o que for, antes de saber com certeza se vocês vão querer continuar com este hobby ou se vocês vão querer fazer deste hobby uma fonte de uma grana extra, tá? Então não gasta assim um monte de grana para começar a pintar, mas também não vamos usar o pior dos piores, porque o que vai acontecer se você usar a pior tinta, o pior pincel e a pior tela, é que você não vai poder acompanhar o que eu faço. E o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado ou frustrada e vai dizer, não, desisto, não quero porque não consigo, isso e aquilo. O que não é verdade, tá? Então vamos manter as coisas assim no nível médio, tá? Nem tão barato, nem tão caro. Para que a gente possa descobrir se na verdade é isso que a gente quer continuar a fazer ou não.
Não quero que você gaste um monte de grana para daqui a 2, 3 dias ou 2, 3 meses dizer, ah, não, desisto, mas gastei tanto com isso. Bom, enfim, não é esse meu objetivo. Meu objetivo é ensinar vocês a relaxar e ter, assim, um tempo fantástico fazendo o que você tem vontade ou o que você está experimentando fazer, ok? Então vamos lá, mais um gole de vinho para ajudar. Saúde! Enfim, já falei sobre as telas. Os tamanhos de telas variam imensamente. Eu não aconselho vocês a comprar uma tela muito pequenininha, porque é mais difícil pintar numa tela muito pequenininha do que numa tela maior. Então vamos começar com uma tela que é, na minha opinião, um tamanho ideal, tá? Para vocês começarem, para ver se realmente é isso que vocês querem fazer. Essa tela particularmente tem 12 polegadas por 12 polegadas, tá? É um tamanho de médio a pequeno, para que vocês não tenham que gastar muito, mas que possam ter um mínimo de área para praticar o que a gente vai começar a aprender, tá? Outra coisa que vocês vão precisar, bom, telas vocês podem ter uma apenas, o que eu acho que não deveria ser apenas uma, ou não apenas um tamanho. Vocês deveriam ter no mínimo 3 ou 4 para iniciar, tá? O tamanho vai depender de vocês. O mínimo que eu recomendo é esse tamanho. O resto depende de vocês, de quanto vocês queiram gastar. Outra coisa que vamos precisar são os pincéis, as tintas. Então vamos lá para as tintas. As cores, vou tentar mostrar para vocês aqui, tá? Eu tirei algumas cores. Essa caixa aqui é a caixa das tintas que a gente usa normalmente. E essas são as cores que seriam assim, não digo que o mínimo, tá? Porque o mínimo seriam as cores primárias, amarelo, azul, vermelho, branco e preto. Mas se vocês puderem gastar um pouquinho mais e comprar um pouco mais de tinta, eu aconselho estas, tá? O que a gente chama aqui de Prussian Blue, que é um azul bem escuro. Essa aqui é chamada de Phthalo Blue. Essa é chamada de Sap Green. Essa é Phthalo Green. Essa é Alizarin Crimson. Bright Red, que é o vermelho claro, né? Payne's Gray, que é um cinza. Titanium White, que é o branco titânio. O preto, vocês podem escolher o que tiver em promoção, tá? Eu uso muito Ivory Black. Aí a gente vem aqui para baixo para Yellow Medium, que é o amarelo médio. O Deep Yellow não é tão necessário se vocês comprarem o Yellow Medium, tá? Porque a gente pode usar a mistura de Deep Yellow, que é o amarelo profundo, com branco, vai ficar um amarelo médio. Indian Yellow, Yellow Ochre, que é ocre, amarelo ocre, e o marrom, que aqui a gente chama de Burnt Umber. Infelizmente eu não sei assim os nomes em português o nome das tintas, né? Porque varia assim muito. Outra coisa que eu uso muito é colocar assim no televisor, tá? Algum pintor que eu gosto ou aprecio, para de repente ter ideias, o que também pode ser feito por vocês. Agora, aqui na minha mesa, eu tenho vários pincéis. Como eu pinto em tinta óleo, em tinta acrílica, eu prefiro, pessoalmente, eu prefiro separar meus pincéis
alguns que eu uso tinta acrílica, que são os que estão ali nesse, né, coisa de desculpa, esses que estão ali no branco, no porta, ai, desculpa, como eu te falei, né? Como eu falei para vocês, é difícil para mim, às vezes, em português. Mas que estão assim nesse dispositivo branco são os que eu uso em tinta acrílica. O que está em preto aqui nesse dispositivo preto é o que eu uso em tinta óleo. E aqui tem mais alguns pincéis que eu também uso, tinta óleo. E vamos voltar aqui devagar para não fazer ninguém ficar tipo assim, tontinho, né? Mas tá ali assim, tem mais pincéis que eu uso em tinta óleo. Enfim, com o tempo, conforme a gente for fazendo coisas mais avançadas, eu mostro mais, né? Mas por agora não se preocupe. Então, para os pincéis, o que eu recomendo é que vocês comprem pincel também de nível médio, tá? Porque o pincel super barato vai te dar um efeito assim, ou uns resultados que não são agradáveis. Então você não vai gostar, vai dizer que você está frustrada, que nada fica bom, enfim. Então eu compraria pincéis assim de nível médio. Desculpe. Para começar, vocês não precisam desse monte de pincéis que eu tenho. Não precisa mesmo, honestamente. A gente precisa apenas de alguns pincéis para começar, tá? Então é assim. Tem esses pincéis aqui que a gente chama de mop brush, tá? Então assim, pincel que parece até aquele pincel de maquiagem, tá? Super macio e tal. E para que serve esse pincel? Porque quando a gente está pintando, a gente tem que às vezes misturar algumas cores para que não fique assim aquela linha entre uma cor e outra, né? Principalmente no céu ou no mar. Então a gente precisa de um pincel assim super macio, né? Eu gosto muito desse, que é tipo pincel de maquiagem, mas existem esses também, que não são assim redondos como o pincel de maquiagem, mas são tão macios quanto, né? Então você pode usar qualquer um, o que você achar mais barato. Isso é bem importante pra gente. Outros pincéis que eu acho fundamentais para a gente usar nas pinturas é um pincel assim, com a ponta quadrada, tá? Particularmente, esse pincel é número 8, aqui para nós nos Estados Unidos. Não sei como seria para vocês aí, mas estou mostrando que é um pincel número 8 com a ponta quadrada. Isso é importante. Ok? Esse pincel é chamado de filbert. Você vê que a ponta é arredondada, não é quadrado como o outro. Esse particularmente é um filbert número 4. Aconselho esse tamanho, tá? Outros pincéis que a gente precisa é um pincel, desculpa aí, desse tipo, que é um pincel maior, tá? Esse particularmente são 2 polegadas. Esse pincel, que é quadrado também, mas grande, é bom pra gente fazer céu, mar, tá? Então é importante, principalmente se você usar uma tela maior do que essa, tá? Se você usar uma tela maior, isso aqui faz o teu trabalho mais fácil e mais rápido. Outro pincel que eu acho que
todo mundo deveria ter. É outro Filbert, que é esse que é arredondado na ponta, mas menor, tá? Esse é número 2. Filbert número 2. Importante. Eu gosto muito de usar também. Esse é outro Filbert. Não é necessário, tá? Mas se você quiser gastar um pouco mais, se tiver certeza do que você quer, esse é um Filbert número 12. 12, Filbert 12. Não é fundamental, mas se você não se importar ou quiser gastar um pouco mais, compre um desses porque tem bastante uso, tá? Agora, vamos falar desse fan brush. Fan brush meio que se traduziria por, não sei como se chama no Brasil, mais uma vez, mas seria um pincel que tem formato de leque, tá? Esse particularmente é o número 4. Eu acho particularmente que o número 4 é muito grande, tá? Então eu tenho vários tamanhos. Praticamente nunca uso o número 4. Uso mais esse tamanho aqui do Filbert. Desculpe. Do Fan Brush, que é o leque, que é o número 3. Para mim, na minha opinião, esse é mais usado do que um pincel maior nesse formato. Basicamente, estes são os pincéis que você vai precisar para começar, tá? Obviamente, conforme a gente vai evoluindo, fazendo pinturas mais complexas, a gente vai precisar de mais pincéis. Mas não se preocupe com isso por agora. Esse tipo de pincel, por exemplo, se chama round, ou redondo, né? Número 8. A gente vai usar isso mas muito mais para frente, não se preocupe por agora. Outro pincel que eu gosto de usar, e acho fundamental para a gente começar, são pincéis menores, para detalhes, tá? Então, eles são chamados de pincéis para detalhe, detail. E aí você vai escolher o tamanho que você vai usar, vai depender. Tem muita gente que usa isso também para assinatura, no final da pintura. Mas é um pincel assim que é fininho, pequenininho, tá? Eu tenho vários em vários tamanhos, mas você não precisa de vários em vários tamanhos. Enfim, para resumir, o que você deve usar é aquilo que você se sente mais confortável. Não existe assim uma regra para usar esse pincel para isso, esse pincel para aquilo, esse pincel... Enfim, não há uma regra, tá? Você usa o que você achar que você está mais confortável. Eu, particularmente, gosto de pincéis sintéticos. Não uso pincéis feitos com animais, né? Porque tem muito pincel aí fora, que aliás são caríssimos, não aconselho vocês a comprar de jeito nenhum. Que são feitos com pelo de animal e tal. Eu prefiro não usar esse tipo de coisa, eu sou vegetariana, sou assim, uma pessoa que ama animais e jamais compraria um pincel que fosse feito com pelo de animal. Um outro pincel que eu acho que é bastante importante a gente ter também é esse pincel aqui, que é o quadrado também. Esse meu aqui é novinho, tá? É quadrado com 1 polegada de tamanho. É bastante usado, principalmente se você for fazer telas maiores, tá? Então, se você puder comprar um pincel a mais e tal, compra esse que tem 1 polegada, que seja quadrado.
Enfim, eu acho que para pincéis a gente tá legal por agora. Esse aqui é um pincel específico, é enorme, né? Para quando a gente pinta, tipo assim, folhagens e tal, isso ajuda a ser mais rápido, né? Bom, para começar também, hoje em dia, quando eu comecei a pintar novamente, bom, voltando à história, né? Falei que tive 1h30 de, entre aspas, lição com o Odilon Ribeiro. Ele me ensinou muito pouca coisa, né? O resto veio naturalmente. E naquela época, quando eu tinha entre 11 e 12 anos, eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 pinturas apenas e parei completamente. Completamente. 2 anos atrás, em 2020, Covid, né? Pegou todo mundo. E aquele negócio de quarentena e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou voltar a pintar, porque eu tô em quarentena, dentro de casa, não posso ir a lugar nenhum, não posso fazer nada, vou voltar a pintar, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E foi aí que eu comecei aqui, já nos Estados Unidos, né, a comprar pincéis e tintas e cavalete, que por sinal você não precisa de um cavalete profissional como esse. Existem alguns cavaletes que chamam cavalete de mesa, que você pode colocar na sua mesa ou na cozinha, no balcão da cozinha, dependendo de onde você queira começar a pintar. Enfim, esse pincel que eu acabei de mostrar não é fundamental por agora. Então, para começar a pintar novamente, eu não tinha assim ideia, né? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Não tenho inspiração nenhuma, mas quero voltar a fazer isso. E aqui nos Estados Unidos tinha, né? Porque infelizmente ele faleceu muito cedo, por sinal, aos 52 anos, se não me engano, de câncer. E Bob Ross, ele tinha um programa de TV onde ele ensinava a pintar. E eu comecei a assistir os programas dele, né? E ele foi a minha inspiração para voltar a pintar. Ele tem um método muito rápido e muito fácil de começar a pintar, para quem nunca pintou, ou até para alguém que já fosse mais avançado. Ele ensina algumas coisas muito legais que eu vou ensinar a vocês também. Bob Ross foi uma inspiração muito grande para mim voltar a pintar. Mas desde esses 2 anos que eu voltei a pintar até agora, eu tive outras inspirações, outros pintores, outras ideias e aprendi muito, muito, muito mais. Nesses 2 anos, eu pintei mais de 200 quadros. Virou assim uma obsessão para mim, tá? Vou mostrar a vocês um retrato que eu fiz essa semana do Bob Ross, que é esse cara que me inspirou a voltar a pintar. Aí no Brasil vocês não o conhecem, perguntei a várias pessoas, mas este é o retrato que eu fiz essa semana de Bob Ross. Essa foi a pessoa, o cara que me inspirou a voltar a pintar. Aqui tem outras pinturas minhas, essa foi feita anos atrás. Algumas outras pinturas minhas. Essa aqui são os navios da Disney Cruise Line, que são os navios da Disney que fazem os cruzeiros. Ali estão outras pinturas. E como eu me mudei para cá não tem muito tempo, então muitos dos meus quadros estão ainda em caixotes, tá? Mas aqui tem um exemplo, assim, né, de coisas que eu já pintei e tal. Gosto bastante, tá? Aprendi muito nos últimos anos. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui essa é a pintura do meu marido. Esse é outro estilo completamente diferente do meu, né? Aqui é meu. Vocês vão aprender
exatamente o que é o estilo dele, o que é meu estilo, porque é completamente diferente. Então vocês vão bater o olho e vão saber se é meu ou se é dele. Adivinha, meu ou dele? Ah, acertou. Então, esse aqui é outro retrato que eu fiz, tá? Vocês devem reconhecer, espero que reconheçam, Liam Neeson, ator famoso. Mais uma pintura minha, que eu não sei ainda se está terminada ou não. Olha aqui minha companheirinha. Essa é a Marie. Dormindo, tadinha. Essa é outra pintura que eu fiz. Ah, essa pintura é importante de falar ou mostrar, tá? Porque eu fiz essa pintura muitos anos atrás. E era uma pintura bem primitiva. Conforme eu fui aprimorando o meu estilo, eu peguei essa pintura novamente e comecei a corrigir o que eu tinha feito de errado anteriormente. Então ficou assim agora. Não tá dando para ver legal, né? Não, mas depois eu mostro mais para vocês, tá? Enfim, vamos voltar para lá. Outra coisa que vocês vão precisar antes de começar a pintar, tá? Vocês vão precisar de alguma coisa para limpar os pincéis. É importante limpar pincel, é importante, porque se você não limpar, sabe o que acontece? A tinta fica dura e o pincel está estragado para sempre. Então, vocês têm que ter um líquido para limpar os pincéis, desculpe. E anteriormente os pintores usavam turpentina. Turpentina tem um cheiro horrível, fede. Então hoje em dia ninguém usa mais turpentina. O que a gente usa hoje em dia é alguma coisa que não tenha nenhum tipo de odor. Aqui, o que eu uso particularmente, vou mostrar para vocês. É este produto, tá? Esse produto chamado Mona Lisa Odorless, o que significa sem cheiro, Paint Thinner, que é o que... deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para vocês. Faz a tinta mais fina, mais líquida, tá? Então, no futuro, no próximo vídeo, de repente, eu pesquiso para vocês e ver o que é disponível aí no Brasil para vocês, para substituir isso. Se tiver esse aqui, compra, porque vale a pena, tá? Esse produto vai ajudar não apenas na pintura em si. Às vezes a gente precisa de uma tinta mais líquida. É esse o termo, líquida. Às vezes a gente precisa de uma tinta mais líquida na pintura em si. E no final de pintar, a gente precisa limpar os pincéis, né? Então eu uso esse produto ou algo semelhante. E depois, quando eu acabo de pintar para aquele dia, né? Naquele dia, eu normalmente condiciono meus pincéis para que eles durem muito mais tempo. Se vocês não tiverem paciência de condicionar os pincéis, tudo bem, limpa só com aquele produto, né? E tudo bem, mas vocês vão precisar comprar pincel muito mais frequentemente. Eu, como não quero ficar comprando frequentemente, além de limpar com aquele produto, Paint Thinner, eu uso esse produto que é um sabão, tipo um sabão, né? Que a gente usa para não só lavar os pincéis, mas também para condicionar, tá? Não acredito que exista no Brasil, mas se existir, vale a pena, tá? Não acredito que exista. Vou ver se existe algum outro semelhante. Fico devendo no próximo vídeo.
É assim, você bota o pincel, depois de limpar no thinner, molhe num pouco d'água, né, o pincel. Vamos fingir que isso aqui é um pincel, né? Esfrega aqui nesse sabão, deixa o sabão no pincel, bota num Ziploc bag, aqueles saquinhos plásticos, né? Durante a noite, no dia seguinte, apenas bota debaixo d'água e tira o pincel, e tira o sabão do pincel. Que coisa, né? Esse negócio de não falar português é triste. Um dia eu melhoro, prometo, se eu continuar a fazer os vídeos para vocês. Isso é, se vocês quiserem, né, que eu continue fazendo vídeos. Vai melhorar o português. Bom, outra coisa, para colocar aquele thinner, para limpar os pincéis, vocês têm algumas opções, tá? Ou coloca assim numa jarra de vidro, tá? Aquele assim tipo de, onde vem espaguete, molho de espaguete. E não sei se aí no Brasil vende em vidro. Mas se vocês tiverem assim uma jarra de vidro, ou não sei se tem aí. Olha só, isso aqui é um balde, tá? Com essa gradezinha metálica, que é onde a gente faz um segundo processo de limpeza dos pincéis, tá? Mas a gente precisa de uma jarra, preferencialmente com algum tipo de metal que seja que nem aquele que esteja no balde que eu mostrei, ou que seja como esse, né? Porque aí a gente pega o pincel e esfrega aqui nessa parte metálica e isso limpa o pincel. Os pigmentos da tinta vão vir para o fundo e esse líquido, que é o líquido de limpeza ou thinner, odorless thinner, vai ficar limpinho por muito tempo. Isso aqui a gente não repõe por anos, tá? Porque os pigmentos ficam todos depositados no fundo. Bom, eu, como pinto todo dia, uso esse baldezinho, tá? Que por sinal é do Bob Ross, que é aquele cara que eu mostrei pra vocês que eu pintei o quadro, pintei o retrato. E é exatamente a mesma coisa. É um baldezinho plástico com uma telinha metálica lá no fundo e o líquido de limpeza, né? Deu pra ver? Beleza. E lá no fundo, depois da telinha metálica, tá assim todo aquele pigmento das tintas. Eu tô usando esse baldezinho com o mesmo líquido fazem 2 anos. Até hoje não repus, até hoje não... A única coisa que eu faço de vez em quando é colocar um pouquinho mais daquele líquido de limpeza, ou aquele Mona Lisa, né? Que eu prometo que eu vou pesquisar e ver o que é semelhante aí no Brasil. Enfim, queria saber com vocês o que vocês gostariam de pintar, o que vocês gostariam de ver. Meu intuito aqui, desculpa, novamente misturo português com inglês. Meu intuito é não pintar alguma coisa e fazer vocês copiarem, tá? Você vai copiar? Se você quiser, você pode copiar. Tudo bem, não tem o menor problema, não tenho o menor problema com isso. Mas, na minha opinião, copiar a pintura de quem já vem pintando há algum tempo pode ser frustrante. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: o que eu vou mostrar para vocês nos vídeos futuros é a técnica
e como pintar, por exemplo, nuvens, água, terra, pedras, enfim, eu vou mostrar para vocês como fazer árvores. Agora, depende de vocês, o que vocês querem na tua tela. A tela é tua. A partir do momento que você compra teu primeiro tubo de tinta, você tem a licença artística de colocar na tua tela o que você bem quiser entender. Não tem que copiar o meu. Eu apenas quero mostrar a vocês como fazer diferentes aspectos de uma pintura. Ou você copia, ou você usa a tua criatividade, que é o que eu estou esperando e o que eu quero que vocês façam. Porque isso vem de dentro, isso vem de você. A maioria dos meus quadros vem de fotos que eu bati em diferentes locais ou vem de vídeos que eu vi na internet, principalmente no YouTube, tá? Uma outra coisa, desculpa, eu esqueci, que vocês vão precisar: papel toalha, por vários motivos. Então eu tenho assim uma pilha, né? Eu compro o papel toalha e já corto direitinho e deixo aqui na minha mesa, que ajuda a limpar novamente eu com dificuldade com português. Ajuda a limpar os pincéis e, no final das contas, outra coisa que eu esqueci de falar, peraí. Vocês vão precisar de uma paleta. Essa aqui é uma paleta acrílica, tá? Eu tenho várias. Tenho essa transparente, tenho duas brancas, tenho mais duas transparentes em outros tamanhos, mas você vai precisar fundamentalmente de uma paleta para começar a pintar? Não! Sabe o que você pode usar? Não precisa gastar dinheiro com paleta. Pratinho plástico de isopor. Tipo assim, fica até mais fácil, né? Porque depois de pintar, ficou aquele excesso de tinta e tal que você não usou, bota no lixo. Eu, particularmente, às vezes, ainda uso os pratinhos descartáveis. Não pode ser de papel, né? Tem que ser assim, tipo... Acho que isso é isopor, não sei exatamente. Mas pratinho descartável é válido. Não custa tanto, é fácil de limpar, porque não tem que limpar, joga no lixo, depois que você acabar de pintar, né? E se você decidir no futuro, não, eu quero levar mais adiante, mais à frente, quero continuar e tal, aí sim, vai comprar uma paleta. E outra coisa, nem precisa ser paleta. Tem muito artista que usa um pedaço de vidro, tá? Uma prateleira de geladeira que você jogou fora, que você achou no meio da rua, seja lá o que for. Vidro e acrílico, como eu mostrei a outra paleta, é facílimo de limpar. Outra coisa para limpar a paleta, porque você tem que limpar a paleta também, né? Não vai deixar aquele monte de tinta acumulando, aí fica aquela coisa nojenta. Não vai fazer isso. Então aí o que você vai fazer? Para limpar a paleta, a coisa mais fácil do mundo para limpar a paleta, bom, depois de seu pratinho descartável que você joga fora, é comprar aquelas... Deixa eu mostrar para vocês. Aqueles lencinhos. Esse é o daqui, né? Tá num saco plástico para não secar. Lencinho de limpar bumbum de bebê. Manja? Lembra? Mesmo que você não tenha bebê, tu pode ir na farmácia, ou seja lá o que for. Aquelas coisinhas assim descartáveis de limpar bumbum de bebê é o ideal para limpar a paleta. Enfim.
Acho que já falei bastante por hoje. Saúde. Me dá um gosto ou like, ou um thumbs up, né? Dedão pra cima, se você quiser. Se você quiser também me mandar alguma pergunta, manda ver, seja ou por aqui ou pelo nosso website, tá? Nosso website se chama Mel Paint Studio. E meu e-mail é Tereza com S sem H @melpaintstudio.com. Deixa eu soletrar para vocês. Tereza, Teresa, @M de Maria, E de Eduardo, L de Leandro, P de Paulo, A de Adão. Onde que eu parei no A? I de infantil, N de Nancy, T de Tereza, S de Silvia, T de Tereza, U de... difícil essa, né? U de... uva. D de dado, I de infantil, O de Oscar.com. Pode me mandar qualquer pergunta, qualquer sugestão e eu respondo assim que eu receber. Tá legal? Espero ver vocês em breve, quando a gente vai fazer a primeira pintura. Olha só, não precisa mais do que eu falei e de lá para frente a gente vai progredir e ficar mais e mais interessante. Beijo grande para todos vocês. Espero ver vocês em breve.